Este é O Vale. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Espaço 360 aqui no coração de O Vale. O Vale, que é líder absoluto de alcance e engajamento. A cada mês, o conteúdo jornalístico do jornal é visualizado mais de 65 milhões de vezes. Começa agora o ValeCast, especial podcast de O Vale. E hoje nós recebemos aqui no Espaço 360 o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Ao meu lado, o repórter especial de O Vale, Xandu Alves. Prefeito, seja bem-vindo. Obrigado pelo estar aqui novamente com vocês, aqui é um prazer e obrigado pelo convite, né, estar aqui, Xandu, Guilherme. Prefeito, eu queria começar o nosso bate-papo por uma informação recente. Nessa última segunda-feira a gente teve um caso que causou muita polêmica, inclusive nas redes sociais, foi uma ação da GCM na zona norte de São José dos Campos, em que um guarda jogou spray de pimenta no rosto de alguns moradores na Vila Unidos, né, na zona norte de São José. Queria saber qual a avaliação do senhor sobre essa ação, né? Se isso vai ser apurado, vai ser investigado, e, eventualmente, se averiguado que houve um excesso, se esse guarda pode ser punido. Olha, primeiro, lamento, né, o ocorrido. Lógico que a intenção nunca é essa, aliás, os guardas são guardas preparados. Eu posso dizer que o guarda, né, tanto a equipe da guarda que estava lá, como também o próprio guarda que, né, espirrou spray, guarda preparado, é um guarda qualificado para esse tipo de ações, é um guarda ponderado, então assim, até o seu próprio histórico. Mas é lógico, tem muitas imagens, né, que já foram, né, divulgadas. Nós estamos avaliando todas essas imagens, não só num contexto ali só daquela ação dele, mas sim de todo o contexto, de toda a reunião, né, os nossos guardas são muito bem preparados para que realmente essas situações seja do seu último, né, que tenha uma ação, que seja a sua última, né, forma de agir, mesmo porque nós estamos falando de uma manifestação que era pacífica, porém já fazia 2 horas que eles estavam ali tentando negociar, né, os ânimos vão ficando mais acalorados do ponto de vista de agressões verbais, né, e a guarda ela tem por direito de ali deixar com que a situação não se agrave, né, mas nós vamos apurar, não tenha dúvida, já estamos apurando, aliás, né, no mesmo dia conforme nós recebemos as imagens, a gente já está apurando, a própria Guarda Municipal, seja através da Corregedoria ou através do próprio secretário, o Rafael está acompanhando, estamos fazendo só essa avaliação. Se tiver um excesso, um abuso, é lógico, existe, né, regras para a gente poder, né, conter esse abuso, não deixar que isso aconteça. Independente, é lamentável a situação, né, do ocorrido, né, chegar nesse ponto, a gente não, em momento algum, né, principalmente quando a gente fala de situações como aquela, está se discutindo uma questão, né, de uma reurbanização de uma área, né, juntamente ali com moradores, mas infelizmente também tinham pessoas que estavam ali, né, que acabaram também, né, do ponto de vista de agressões verbais, quer dizer, não queriam de forma alguma ter nenhum tipo de acordo que se pudesse fazer no processo, mas lamentável, não concordo com essa atitude, mas vamos apurar, né, estamos já apurando já para a gente poder ver e tomar as medidas possíveis. Legal. Prefeito, e agora um outro assunto que gerou muita polêmica foi em relação à FLIM, né? A Feira Litero-Musical aqui em São José. No dia 16, o Vale publicou em primeira mão a decisão tomada pelo senhor de vetar a participação da jornalista e escritora Mili Lacombe, né? Isso acabou tendo vários desdobramentos, né? Várias posições a favor e contra. E a gente teve, por exemplo, as curadoras da FLIM abandonando a feira. Isso foi seguido por uma onda também de cancelamentos de artistas, Chico Sá, Marisa Hort, entre outros, né? E a gente teve o adiamento da feira, né? Então, o senhor foi acusado pelas curadoras, por esses artistas, de censurar o nome da Mili Lacombe. Queria saber a avaliação do senhor sobre esse caso. Houve ou não houve censura? Por que o nome da Mili Lacombe foi vetado? E se o senhor tomaria novamente essa mesma decisão? Olha, primeiro, né, do final, tomaria a mesma decisão. Aliás, né, tomei a decisão correta. E o desconvidar, né, a jornalista foi quando a gente teve, né, ciência, teve conhecimento de uma fala que ela teve publicamente, né, um período antes da feira, né, onde ela se colocou de uma forma agressiva contra a família tradicional, né, brasileira. Então, aquilo ali foi uma agressão. Aliás, não é minha avaliação esta. O que nós pedimos era que ela não participasse naquele momento, que também já estava, né, insurgindo já algumas manifestações, e aí eu não estou dizendo nem de vereadores, estou falando de lideranças religiosas,
né, de cidadãos comuns. Quando foi divulgado a agenda da Flim, foi notado, né, esse convite, teve essa manifestação de pessoas que na sexta-feira entraram em contato comigo, preocupado com essa fala dela, que estava já sendo repercutida, se isso não ia ter nenhuma, né, um problema que pudesse trazer algum tipo de protesto dentro da Flim. Essa foi a única, foi o único objetivo, né? Não, isso não acho que é censura. Aliás, né, ela tem liberdade de falar, a gente respeita, e a gente tem liberdade também de desconvidá-la, a gente também tem liberdade também, né, de não tê-la lá numa mesa de debate. Quer dizer, isso daí isso é viver num país democrático, né? Mas não foi bem assim como foi aceito, da mesma forma que ela aceitou no primeiro momento, quando a organização conversou com ela, expôs a ela a situação, ela falou, não, ok, entendo, não quero trazer nenhum tipo de... Houve né? ameaça? Alguma ameaça a ela? Nenhuma ameaça, imagina, nenhuma. Nem conhece São José dos Campos, nem sabe que é a cidade mais segura do estado de São Paulo. Então, assim, se sentir ameaçada porque vem aqui, você, sabe, desculpa, mas é se vitimizar dentro de um processo. Foi isso que acabou acontecendo, acabou ocorrendo, né, um processo de outros se manifestando como vítimas, né? Aliás, se a gente procurar, vocês podem procurar na Folha, 31 de julho de 2020, ela fez uma, né, a própria jornalista, eu não a conhecia, fui conhecer agora, a própria jornalista tem uma, né, ela escreve lá um texto lá no UOL, na Folha, na época, falando lá da questão da cultura e do cancelamento, né? Quando se fala, ela diz lá, olha, quem fala o que quer, né, pode ter consequências. Então, lá em 2020, ela já sabia, então ela falou o que ela queria, ela teve consequências, isso é um fato. Ela falou com relação à família, com agressão, chamando de fascista, e teve uma ação e uma reação. Mas foi de forma muito tranquila, sem, e de forma alguma, em momento algum, né, houve qualquer, da minha parte ou da parte até da prefeitura, com relação a alguma crítica a ela, apenas desconvidando ela para que ela não participasse naquele momento, naquela feira, naquela... Então, assim, dali se transformou num processo de vitimismo, né, da curadoria falando, já que teve aí todo um processo de, né, de censura. Não é censura, né? Não é censura. As pessoas têm que ser responsabilizadas, não confundir primeiro liberdade com libertinagem, né? Coisas e questões de fazer viés, né? Viés políticos, viés ideológicos. Você ser ideológico é uma coisa, você ter viés ideológico é você tentar pegar dos fatos, distorcer tudo aquilo e querer fazer com que as pessoas, né, acreditem naquilo que você também quer acreditar. Então, foi só por essa questão, mas também, por outro lado, nesse processo eu verifiquei que também a feira não estava de acordo com aquilo que eu sempre coloquei num conceito da cultura e do esportes. Nós precisamos fazer com que, né, enaltecer os nossos artistas, enaltecer os nossos atletas, né? O atleta cidadão, né, há tempos atrás, trazia atletas de fora para ir competir em jogos. Não, hoje, desde 2017, a gente não traz ninguém de fora. São atletas da cidade, formados na cidade, sabe? Essas questões, quer dizer, tem que formar aqui. Ah, mas o time não tá bom para ganhar. Vamos formar aqui. A medalha, ela é uma consequência do empenho, da dedicação, assim na cultura. Eu fui ver a mesa da onde ela participaria, né, que teria ali várias mesas de debate. Das 18 pessoas que estariam participando na mesa, nenhuma de São José dos Campos. Nenhuma da região do Vale do Paraíba. Então, assim, eu acho que tem um pouco de conceito da curadoria, talvez por ser uma curadoria de São Paulo, também desconhece, né, talvez os artistas que nós temos aqui na cidade, e aí faltou um pouco de sensibilidade, seja da coordenação do Parque Vicentina Aranha, ou seja, da própria Fundação Cultural, de ter essa sensibilidade de colocar e chamar pessoas também. Nós não temos ninguém com renomes, né, com pessoas que tenham, né, uma identificação, bons artistas, autores, né, para poder sentar numa mesa de debate. Lógico, precisamos trazer pessoas de fora, de renome, de reconhecimento nacional, internacional, lógico que devemos trazer. Mas temos também que enaltecer também o que nós temos aqui na cidade, na região. Até pegando esse gancho, o senhor publicou um vídeo nas redes sociais, se não me engano, na sexta-feira à noite, e o senhor falava um pouco sobre isso, né? Sobre esse perfil que o senhor gostaria que tivesse a presença de mais autores e palestrantes, artistas regionais de São José dos Campos. Então, para a próxima Flim, né, quando a gente for ter a realização dessa nova edição, o senhor acha que a gente vai ter um perfil diferente? E uma outra questão, o senhor acha que a Flim, da maneira como ela estava sendo tocada nos últimos anos, ela tinha um viés, entre aspas? A gente teve, por exemplo, o caso da Maria Gadu, 2022, né, que houve também uma polêmica envolvendo, naquela ocasião, no meio das eleições, né, presidenciais. Então, se vai haver uma mudança no perfil, e também tendo esses últimos casos, né? Maria Gadu, o caso da Mili Lacombe, se existe um pedido ou um estudo para que os nomes sejam submetidos antecipadamente para vocês, como é que vai ser feito isso?
Olha, primeiro, eu não quero. Vamos lá. Não vou fazer com que os nomes sejam submetidos. Aí sim eu estou falando, aí nós vamos falar de censura. Não é isso. O que nós temos que ter é sensibilidade. Por isso que tem uma equipe. O dia que eu tiver que me meter lá no Vicentina Aranha, né, através da associação, para ter que decidir, eu tiro eles de lá e a gente assume diretamente. Então não é essa a questão. Minha questão é a seguinte: tem que ter sensibilidade e responsabilidade. A gente já vive um momento hoje que é um momento muito delicado com aquilo que a gente fala, um momento delicado da política que está no extremo, né, extremista direita, extremista esquerda. Eu não levo isso em conta, não quero que ninguém fique vendo que partido a pessoa é filiada, em quem que ele votou nas últimas eleições. Isso daí cada um faz, e é lá um ambiente que é para todos, ambiente de todos os segmentos de pessoas, ambiente de pessoas que pensam diferente. Agora, o que a gente não pode, eu não permito nem para um lado e nem para o outro, né? O Brasil está mais ou menos assim, né? Só existe dois lados, né? Você obrigatoriamente tem que estar de algum lado. Isso é uma coisa totalmente patética do que nós estamos vivendo, nesse sentido de você estar da esquerda ou da direita. Não, espera lá, eu sou centro-direita, eu sou centro-esquerda, eu sou eu, né? A gente defende nossos valores, sou gestor da cidade, então não quero que se leve nenhum viés lá para dentro. Então não vou perguntar, não vou fazer essa intervenção, mas tem que ter uma sensibilidade de ver quem você convida, qual que é a posição dessa pessoa ultimamente, né? O que essa pessoa vem defendendo? É algo que são temas polêmicos? Uma coisa é você ter ideologias, né? Você ter temas para discussão, outra coisa é você ter viés, né? E aí você tem coisas que são polêmicas. Isso daí a gente precisa trazer um ambiente desse para dentro de um parque? A gente precisa trazer isso para dentro de um ambiente público, com dinheiro público? Né? É isso que eu não vou permitir. Quer ter suas ideias, né? Quer defender aquilo que você acha que são, né? Quer defender, se é a favor do aborto, então você vai defender, mas não no espaço público, né? Não no espaço público. Se é a favor da droga, não no espaço público. Então, tem algumas questões que eu acho que são temas já que são, né, debatidos e polêmicos. Você pode fazer isso dentro de uma iniciativa privada, né? Vai lá para dentro, aluga um teatro, cobra ingresso, quem quiser paga para te ver. Não no espaço público com recursos públicos. Isso é interessante que o senhor falou. Se pegar dois autores que já defenderam o aborto ou a droga no passado, por exemplo, o senhor vetaria? Não poderia participar? Ele vetar no passado, o Xandu, isso não quer dizer que hoje Passado ele pode, recente, ele né? pode Não... até ter mudado. Agora, se ele está envolvido em alguma polêmica, né? Se ele está envolvido em polêmica que é desnecessário você trazer isso para dentro de um ambiente, como a Flim, por exemplo, que é onde você vai ter, né? Aliás, a Flim eu não cancelei ela por inteira. Na sexta-feira a Flim aconteceu. Aliás, aconteceu com a parte mais importante da Flim, que foi com os alunos. Mais de 3 mil alunos frequentaram o Vicentina Aranha. Isso eu não vi ninguém da Flim ir lá ver. Aliás, eu não vi nenhum desses, né, que defenderam, que são, né, a censura, que me acusaram de censura, e lá na sexta-feira, lá dentro do Vicentina Aranha. Tinha mais de 3 mil crianças lá, muitos artistas dentro lá, isso daí eu não cancelei. Esse daí eu não cancelei, mas ninguém foi lá. Então, assim, essa parte, é isso que eu quero dentro do parque, né? Famílias, crianças, parte educativa, né? Mas são pessoas que não me importa a posição delas. O que eu não quero é que elas tragam esses temas para dentro de um debate dentro do espaço público. No caso da jornalista, foi algo que ela disse agora muito recentemente e que trouxe uma polêmica, que trouxe realmente algo que polemizou, né, a fala dela. Na minha opinião, agrediu de fato. Eu sou católico, eu sou cristão, certo? Eu não sou de família, né, fascista. Quer dizer, agrediu demais isso daí. Então, a questão foi apenas essa dela não participar. É uma ação. Ela fala o que ela quer e ela tem que sofrer com as suas consequências. Como a gente vê, muitos sofrendo até na questão privada. Né? Muitas pessoas que querem ter tema, querem ter liberdade de falar o que quer, o que pensa, então tem que arcar também, né, com as suas, com o resultado, você tem que arcar com aquilo que você falou, né? Seja responsável, né, daquilo que você fala e defenda aquilo que você fala. Ou então volte atrás, peça desculpa, enfim, aí cada um faz aquilo que bem entende. Para fechar o tema da Flim, prefeito, já há uma data, qual é a expectativa de vocês para a realização da feira, dessa edição que foi adiada? Quando ela vai ser feita? A expectativa é que a gente faça ainda no mês de outubro, né? Então, essa semana até sexta-feira, eles estão trabalhando, tanto a Fundação Cultural como a FAC, né? Estão trabalhando para a gente poder retomar, até porque já tem uma parte de uma infraestrutura que já foi contratada, né? Ou empresas que já estavam agendadas para fazer. Estou falando de infraestrutura da parte, né, estrutural, né, de participantes. Então, a gente já está realinhando a participação de todos, né? Realinhando também toda a parte né, da feira, né, dos convidados, né? Que tenham essa sensibilidade, com esse cuidado de não se trazer para dentro dos espaços públicos, né? Algo que tenha polêmica, né? O pessoal que tenha... Nós temos muitos
artistas que já defenderam já lá no passado, mas não trazem essa discussão, né? Não polemizam esse processo, né? Ainda mais num momento como esse, a gente está vivendo um momento muito delicado, então é só ter esse cuidado, essa sensibilidade, né? Com o espaço público, né? Depois daquele caso da Maria Gadu, tanto que os artistas hoje, todos que vão a algum evento, eles assinam, né? Um contrato lá de se responsabilizando para não ter nenhum tipo de manifestação política, partidária, né? Quer dizer, não quero nem que faça nem para A, nem para B, nem para C, nem para ninguém, nem para um lado, nem para o outro, quer dizer, que respeitem realmente o espaço público. Mas a gente deve anunciar aí, pelos próximos dias, já a nova data. E já com mais gente local, regional? Assim espero, né? Assim espero, né? Porque o curador, por exemplo, da Semana Cassiano Ricardo, que acontece junto com a Flim, né? Eu coloquei isso no projeto já há 2 anos para acontecer junto, né? O curador da Cassiano Ricardo, por exemplo, um joseense. E ali estavam, maioria joseenses, né? Maioria, não joseenses, mas a maioria são, né, atores, né? Que é o Júlio Toboni, que são aqui da cidade, que são da região. Então, o legal é ter essa, né? Realmente ter essa mistura, envolver ainda mais as nossas crianças, jovens e adolescentes também em vários temas, né? A nossa parte educacional, pública, privada também dentro do parque, como tínhamos na sexta-feira, alunos da Escola Pública Municipal, alunos da iniciativa, escolas particulares, da iniciativa privada. Então, assim, o Cassiano Ricardo é um bom, dá pra gente usar assim nesse modelo, que quando eu fui ver que tinha muitas pessoas daqui, nas mesas de debate que eram daqui, né, um curador daqui, e no outro caso não tinha, quer dizer, coincidência, né, ou proposital. Então, assim, não é minha, né, não tenho que, não é uma crítica mesmo, porque fizeram a Flim o ano passado e foi muito bem também, então não é uma questão, mas tem que ter um cuidado, né, uma sensibilidade maior aí dos organizadores. Bom, a Prefeitura sancionou nesta terça-feira a lei que faz a revisão da planta genérica de valores imobiliários, que é o instrumento utilizado para definir o valor venal dos imóveis, né, prefeito? Como haverá atualização dos valores do metro quadrado, o IPTU na cidade poderá aumentar até 50%, diluído entre os anos 2026 e 2027. Segundo a Prefeitura, 75% dos imóveis terão um aumento máximo de R$ 150 no IPTU, 13% de 151 a 300, 12% acima de R$ 300. Qual é a justificativa para esse aumento, prefeito? Olha, primeiro a gente não pode colocar, né, e nem dizer que vai ter um aumento de 50% em São José dos Campos. Posso garantir aqui que dos 284 mil imóveis, não mais do que 6 mil imóveis terão um aumento entre 30% e 50%. Esse aumento, ele vai em 2 anos. Então, o ano que vem, né, não mais do que 6 mil imóveis terão um aumento mais do que 30%. Ninguém vai pagar um aumento maior do que 30%. Perfeito? Isso é uma conta. E por que são 6 mil imóveis? São imóveis que se valorizaram. São imóveis que são de padrão 5, de alto luxo e que teve uma valorização. E mesmo assim, essa valorização que esse imóvel teve, pode ter certeza que não foi de 30%. Foi muito maior do que 80%. São imóveis que valorizaram mais de 60%, 70%, 80%. Então, uma coisa é a planta genérica de valores, que é o valor venal do metro quadrado, que leva muito estudo entre ITBI, que são as transações imobiliárias realizadas nos últimos 4 anos, o próprio mercado imobiliário, quer dizer, você faz todo um estudo da cidade, das regiões que se valorizaram ou que perderam valor, e tudo isso você chega no imóvel daquela rua, né? Você faz a análise de bairro, região, bairro, rua, e aí você tem o valor venal, você tem o valor do metro quadrado, se os seus imóveis valorizaram ou não. Se a gente pegar as matérias dos últimos 12 meses, né, qualquer pessoa pode ir lá consultar, vai ver que saiu matérias, né, várias matérias falando da valorização imobiliária de São José dos Campos. Aliás, 2 revistas especializadas em mercado imobiliário publicou no começo do ano, em janeiro, dizendo que São José dos Campos é a segunda cidade que mais valorizou os imóveis. E somos a 3ª cidade mais procurada para investimento imobiliário. Então isso teve uma valorização. Isso é bom, isso quer dizer que o patrimônio das pessoas aumentou. Esse aumento não reflete direto no aumento do IPTU. Por quê? Porque a gente cria um sistema de trava, certo? Que não deixa ter um aumento maior. Então, dos 284 mil imóveis, 207 mil imóveis não terão aumento mais do que R$ 150. Vão ficar em torno ali de 0 ou menos, porque tem aí mais de 14 mil famílias, por exemplo, ou imóveis, que estarão isentos de IPTU. Nós aumentamos a isenção de R$ 94 mil o valor do imóvel para 129 mil, eram pouco mais de 8 mil unidades que eram isentas, vão passar para 14 mil unidades. Nós tivemos em torno de 7.500 imóveis que vão ter terão redução no valor do seu imposto.
né? Porque agora na planta genérica tiveram uma redução na sua valorização. Eles não valorizaram, né? Não teve uma valorização. E tem outros que vão ter 0, 1%, 2%. Imagina que quando a gente falar em 10%, por exemplo, um aumento que vai ter no imóvel padrão 1, que são 207, são 75% dos imóveis de São José dos Campos, 10%, né, já está com a inflação embutida. Então, se o ano que vem a inflação for de 5%, nós estamos falando em 5% de aumento real. Né? 5% de aumento real, 5% da inflação, 5% de aumento real. Se ele pagar à vista, ele tem 7,5% de desconto. Ou seja, ele tem ali um ganho de 2,5% pagando a menos. Né? Mesmo com a inflação e com o aumento real. Então tem um grande equilíbrio. O IPTU, o que a gente precisa fazer é a planta genérica para manter o valor venal, né, de valores não muito descolado do mercado. Né? A gente teve um governo em 2013, que é engraçado, critica hoje que é o PT, eles não tiveram competência de fazer a planta genérica de valores. Isso está escrito na época. Não tiveram competência. Então isso isso descola a cidade muito, porque você fica um período... Planta genérica de valores só pode ser revista a cada 4 anos, certo? Então, se um governo não faz no seu primeiro ano de mandato, né, no seu primeiro ano de governo, isso fica 4 anos acumulado. Com mais 4 que você fez, são 8 anos. Então, o governo do PT foi, além de tudo, incompetente e irresponsável. Ele não teve capacidade de fazer essa planta genérica. Em 2017, nós fizemos a planta genérica. Felício, à época, prefeito, foi feito toda, né, a planta genérica. Mas lá a gente não conseguiu fazer com que ficasse mais próximo do mercado. Então a ideia é você não pode ter o mercado aqui e o valor venal aqui. Alguém conhece alguém que negociou o seu imóvel por valor venal? O valor venal é sempre um valor mais abaixo do mercado. E assim tem que ser. Mas a gente não pode deixar que seja essa distância muito grande, senão você tem um problema imobiliário. Então, e a valorização é do seu patrimônio. A pergunta é, o seu patrimônio de fato não valorizou? Isso quer dizer que ele está valendo mais. Né? Então, tem 2 questões, valorização, né, planta genérica de valores, metro quadrado, valor venal, e aí sim o valor do IPTU. Então, nós estamos falando de 75% que não vai ter aumento mais do que R$150 no ano. Então, a gente tem ali, fizemos um estudo para que realmente não se tivesse esse grande impacto. O que aumentou muito em São José dos Campos nesses últimos 4 anos foram imóveis de luxo, né, que aí são o padrão 5. Padrão 5 não existia até 2020. Olha que em 2020 nós criamos o padrão 5, porque São José só tinha do padrão 1 ao padrão 4. Então nós já tínhamos imóveis, por exemplo, em 2020, que a gente, em 2021, né, 20 fez o cálculo para 21, a gente já não conseguia enquadrar alguns imóveis, por exemplo, em padrões. Né? E aí foi criado o padrão 5 e isso daí cresceu muito também ao longo desses últimos anos. Então, no padrão 5, onde tem lá, né, um valor que chega a 30% esse ano e pode chegar a 20% no segundo ano. Então, assim, é o único que pode chegar a 50%? Pode. É menos de 3,5% de imóveis da cidade. Então, nós estamos falando de uma minoria que teve uma autovalorização, né, dos seus imóveis. Eu ia falar sobre a isenção, que também foi sancionada, né? Sim. Aí, só complementando, tem ainda aproximadamente 6,2 mil terrenos localizados em loteamentos regularizados que terão redução no valor também, né? Isso, que foram imóveis, foram bairros que foram regularizados, a gente tem redução, agora a gente fez o cálculo, a gente teve redução em bairros que foram regularizados, né? Temos aí também a redução, aumentando a isenção de 94 mil para 129 mil reais, são mais 14 mil famílias, a gente mantém as isenções também para aquelas pessoas que são aposentadas e têm um único imóvel também, então a gente mantém também esta isenção, nós aumentamos um desconto de 60% para 90% de quem tem glebas de áreas com áreas de proteção ambiental. Então, quem tem uma área de 1 milhão de metros quadrados, ali você tem 100 mil metros, né? Você tem 100 mil ali que é de área ambiental, você pagava 40% do valor, você tinha 60% de desconto. Hoje nós estamos dando 90% de desconto. Para quê? Até para incentivar que essa pessoa dona dessa área, ela mantenha essa área preservada, ok? Isso que é o nosso, né? Essa é uma questão ambiental, a gente incentivar que esta área seja mantida. Então, a gente aumentou o valor da isenção de 60% para 90%. Então, nós fizemos várias ações, né? Olhando para a justiça social, olhando de uma forma para que a gente não onere ainda mais o cidadão, né, nesse momento. Se a gente pegar a taxa de lixo, nós mudamos o método de cobrança também para ficar mais justo para quem paga a taxa de lixo. Na taxa de iluminação, que vai ter isenção também, não tínhamos até hoje nenhuma isenção. Você imagina que as pessoas que eram isentas, por exemplo, no seu imposto, não tinham isenção na taxa de lixo. Pessoas que eram isentas nas suas contas de luz, por exemplo, não tinham isenção na contribuição
distribuição de iluminação pública. Nós também enquadramos também para que essas pessoas possam, por aquele período que elas estão precisando daquele apoio, elas também tenham uma isenção, seja na taxa de lixo. Nós mudamos a fórmula, melhoramos a forma também de tratar o grande gerador na cidade. Antes nós tínhamos, era 500 litros por dia, e aqueles comerciantes ou aquele que gerava mais de 500 litros por dia, né, como ele tinha caminhão todos os dias, ele não enquadrava. Quem tinha caminhão um dia sim, um dia não, acabava juntando 500 litros. Então, isso daí ficava injusto na cobrança. Então, a gente também regularizou dessa forma, fazendo 3 mil litros. Demos desconto para salas comerciais, né, para indústria, comércio, padarias. Padarias enquadrava como indústria, porque a gente pegava as padarias pela sua, né, pelo seu consumo de energia, pela sua ligação, que era de indústria, a gente colocava como indústria. Desenquadramos as padarias também, não são mais indústria, até porque não geram lixo como uma indústria. Então a gente fez vários acertos, olhando para a questão, né, financeira, olhando para a questão dos impactos no bolso do cidadão, né, para a parte de comércio, serviço, indústria, que é quem gera emprego, quem gera renda na cidade. Então a gente teve várias ações, né, para que a gente, né, não colocasse ainda mais um custo, né, no bolso, né? Tirasse no bolso do cidadão e colocasse mais um custo no seu lombo. Essa questão da taxa também gerou muita polêmica, né? Então acho que vale a pena a gente detalhar um Sim. pouquinho essa questão. Inclusive, com a sanção da lei, né, prefeito, um aumento de até 226% na taxa de lixo da cidade a partir de janeiro do ano que vem. A taxa de lixo foi instituída em 1994. A principal mudança agora é a criação de faixas de cobrança, considerando tanto a metragem do imóvel como a frequência da coleta. Se o senhor puder explicar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Como Primeiro, vai funcionar? 226% é que nem 100%, né? De 0 para 1. Era 0, 1 é 100%, né? Então nós estamos falando aí de 0,22 centavos que se cobrava por caminhão, né, em alguns locais, e que está passando para 0,86. Então nós estamos falando de 0,26 centavos para 0,86 centavos. Então na cobrança da taxa do lixo, a gente fez também grandes mudanças nas salas comerciais, padarias, que nem eu falei agora, para a indústria, né, e para a cobrança ser por metro quadrado. É uma forma mais justa. Antes pagava igual todo mundo, né, de uma certa forma pagava todo mundo igual. Quem tinha caminhões todos os dias na porta da sua casa pagava igual aquele que tinha caminhão um dia sim, um dia não. Perfeito? Então nós mudamos, levantando em critério por faixa, por frequência, certo? Nós temos bairros da cidade que tem 2 caminhões por dia. Tem um caminhão da coleta orgânica e tem um caminhão da coleta seletiva. Então são 12 caminhões que ele tem por semana, de segunda a sábado. Então assim, ele vai pagar R$1,23 por cada viagem. Então é um valor que é, então assim, no ano ele vai pagar ali um valor que não tem esse absurdo quando a gente fala do 220, né, por cento, não. Então a gente fez também uma mudança na forma de coleta, cobrar pelo metro quadrado, né, como uma referência, porque aí é mais justo na cobrança. Então nós fizemos mudança para ficar muito mais justo o pagamento. Hoje pesa muito para poucos, certo? E todo mundo paga igual. Então isso daí não é justo, que a gente pode comparar, seja num bairro mais distante que tem 2 atendimentos de caminhões por semana do lixo orgânico e 1 de seletiva, 3 viagens, ele paga igual quem tem coleta todos os dias. Então foi essa mudança que nós fizemos, ficando justa, fazendo por faixa e por frequência. Só para ficar bem claro, a questão da metragem, vamos imaginar 2 casas que estão em lugar de padrão parecido, com a mesma quantidade de coletas. Uma de 200 metros quadrados que mora um casal, outra de 50 metros quadrados que mora 10 pessoas. Quer dizer, aqui gera muito mais lixo que esse. Mas esse vai ser cobrado mais caro por causa da metragem? Ele tem a frequência, né? A frequência traz Então, um equilíbrio. Que seja igual. Você tem a metragem e tem a frequência. Ele vai pagar mais caro, eles vão pagar igual. Quem vai pagar mais caro é onde está morando 2. Ele gera mais lixo ou menos lixo? Qual o lixo que ele gera? Né? Ele pode gerar mais lixo seletivo, né? Da coleta seletiva e não do orgânico, né? Então assim, ele é ponderado, né? Não dá para ser uma conta que seja justa de acordo com cada casa, né? A gente tem um estudo que o ideal seria a gente cobrar pela conta de água, né? E com a privatização da Sabesp, isso vai ser algo possível, porque o consumo de água pode gerar realmente um consumo, você fazer uma referência para o consumo de lixo, né? Você tem uma referência. Então já tem muitos estudos que já foram feitos assim, né? O Felício, aliás, hoje nosso vice-governador, quando foi presidente da Urban, já fazia um cálculo também dessa forma, mas a Sabesp nunca aceitou no Brasil, né, que tivesse, pelo menos o grupo Sabesp no estado de São Paulo, que tivesse esse tipo de cobrança. Hoje, com a Sabesp privatizada, né, já tem essas negociações, está prevista dentro da sua, né, dos seus contratos de ter essa cobrança, que ela é mais justa. A gente vem trabalhando também desta forma. Hoje, para a gente poder
você, né, deixar com que seja a cobrança mais justa, o metro quadrado é melhor do que como é feito hoje. Né, que paga todo mundo igual e pouco importa a metragem, pouco importa a quantidade de pessoas, né? Quer dizer, acaba pagando todo mundo igual. É uma média da metragem e da frequência. Uma média, isso, metragem com frequência, né? Então você consegue fazer ali um balanço que até diferencia por regiões, né? Aquela região que você tem, né? Olha um comércio, né? Aqui no centro, como ele é frequentado, vou usar o centro como uma referência, todos os dias tem um caminhão da coleta orgânica, então ele gerava ali 300, 350 litros de lixo. Não era grande gerador, certo? Só que o caminhão ficava parado ali na porta ali 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, né? 9 minutos, que são os grandes geradores. Enquanto você tem lá num bairro onde o caminhão passa um dia sim, um dia não, esse mesmo comércio igual, né, que gera o mesmo lixo, como é um dia sim, um dia não, ele juntava ali 700 litros, grande gerador. Entendeu? Então a gente fez agora por semana. E aí aqui pagava menos do que aquele. Então, esses ajustes, né, nós fizemos também, até para poder com um grande gerador, porque o grande gerador, ele passa. A gente para de fazer a coleta dele, né? O contrato público para de fazer a coleta dele. Ele pode contratar ou uma empresa terceirizada ou contratar a própria Urban, né, o próprio contrato que nós temos, mas ele tem que contratar e pagar, né, a mais, não fazer parte do contrato público, porque senão ele onera todo mundo de uma certa forma que paga, né, que é um serviço que todos pagam, mas tem que se fazer formas que a gente possa ser mais justo na cobrança. E o Anderson, também foi sancionada a contribuição adicional para custear o sistema de monitoramento de segurança pública a partir de janeiro de 2026. Como é que vai funcionar, prefeito? Primeiro isso daí é uma outra questão, né? Não é uma taxa que foi criada, né? Hoje existe a contribuição de iluminação pública, né? E esse nome foi mudado para contribuição de iluminação pública e segurança, né? O governo federal fez uma alteração o ano passado, permitindo que essa contribuição possa utilizar também para investimentos na segurança pública. Então o que nós fizemos, não foi criada nenhuma nova taxa, fizemos a atualização dos valores, que é feito anualmente, e fizemos a alteração da nomenclatura dessa contribuição, né, que é de iluminação pública. Nós colocamos segurança também nessa nomenclatura, porque desta forma nos permite desses recursos também serem utilizados na segurança pública. Falando em segurança pública, a gente recebeu o Coronel Alves aqui mais cedo e eu estava debruçado sobre os números da SSP e peguei uma série histórica de São José dos Campos. Então, só para a gente ter uma ideia, a série histórica da SSP começa em 2001, né? Em 2001, São José teve 231 homicídios. Em 2024 foram 23. Ou seja, em 2001 eram 10 vezes mais homicídios do que em 2024. Então, a queda de 90% nesse índice. Os roubos caíram de 2.935 para 965 na comparação 2001-2024. O Coronel Alves classificou São José como um modelo na área de segurança aqui na nossa região. Coronel Alves, comandante da Polícia Militar. Queria uma análise sua em relação a esses números. Quais os motivos, né, que levam a uma queda paradigmática, né, em números da segurança pública, e o que pode ser feito para reforçar quais são os desafios atuais na área da segurança pública e que medidas, né, serão tomadas? Olha, primeiro, né, aqui aproveitar e fazer um elogio ao Coronel Alves, que vem fazendo um grande trabalho, a Polícia Militar. O Coronel, né, historicamente, na série histórica, a região do Vale do Paraíba é a região mais violenta, né? Era a região mais violenta do estado de São Paulo, né? Ficamos com esse carimbo, né? E agora na gestão do Coronel Alves, na gestão do Múcio, né, que é o diretor da Polícia Civil, né? Esses números né? Deixamos de ser a região mais violenta, né? Pela primeira vez, né? A região do Vale do Paraíba deixou. Então isso é um trabalho da qual vem sendo feito aí por esses, né, do Coronel Alves, juntamente com o Dr. Múcio, Polícia Militar e Polícia Civil. Em São José dos Campos, se a gente vê esses dados, né, comparados de 2001 a 2025, como você bem citou aí, mas se você pegar de 2017 para cá, né, a queda é muito maior.
né? Então, assim, tem um trabalho que é feito, não tenha dúvida disso, né, que foi feito ao longo de todos esses anos. 2001 é quando a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, começou a divulgar os dados, né, por isso que a gente usa como parâmetro. Mas quando a gente pega em 2017, quando São José dos Campos começou a fazer a primeira ação de iluminação pública, quando trocou todo o parque de iluminação pública, por exemplo, por LED, né, e aí a cidade ficou muito mais bem iluminada, né, uma rua mais bem iluminada, uma praça mais bem iluminada, te dá uma sensação mais de segurança, afasta também, né, aqueles que querem utilizar daqueles espaços, que eles querem ficar em locais vazios, locais escuros, né, quem quer cometer um furto, um roubo, enfim, usar algo ilícito. Então a gente tem todo esse processo, começamos a fazer toda a parte de, né, fez parte da troca, né, fizemos a troca da parte de iluminação pública e começou todo o investimento do CSI, ou seja, a implementação das câmeras, né? Então a gente vê, né, o quanto isso mudou. Aí são os dados que têm a maior queda nesse período, né, que aí foi com a contribuição do uso da tecnologia, do uso de câmeras com inteligência. Então acho que isso daí foi um grande ganho, isso foi um grande aliado. Em 2017 também nós criamos, né, aí eu falo nós, o Felício era prefeito à época, eu era secretário de governança, né, e coordenava ali o início da São José Unida, que era sentar todas as forças de segurança na mesma mesa, né, para que a gente pudesse debater números que eram muito altos, roubos de veículo, né, eram mais de 1.000 veículos roubados por ano, 1.200 veículos roubados por ano em São José dos Campos. Viramos um grande bolsão, até de roubos de veículos de cidades vizinhas, traziam para São José, deixava aqui para esfriar, com modo, né, como fala o modo do criminal aí, esfriava para depois tirar o veículo daqui. Então, assim, era algo que estava precisando uma ação, né? E ali todo mundo começou a entender que precisava trabalhar de forma integrada. Ali nós começamos a verificar também, né, que a integração e conversa entre os entes também era importante. Então, disso se transformou numa lei, né, da São José Unida, que hoje nos permite, né, uma desburocratização de relacionamento. Você imagina, Guilherme, que antes a polícia militar, para ver uma imagem de uma câmera da prefeitura, ela tinha que oficiar. Tinha que mandar um ofício pedindo a imagem do dia, da hora, aí de forma manual você ia lá no dia, sem lógica. Absolutamente analógico. Analógico, sem, né? Então hoje não, hoje ele não pede imagem, ele tem as imagens, ele tem acesso às imagens, ele vê todo o arquivo, ele volta, ele busca por característica, quer um Fiat Uno branco, vai pegar todos os Uno branco de São José dos Campos que passou em algum momento por uma câmera. Não, eu quero um Fiat Uno branco com adesivo na traseira. Quero, né, alguém de camiseta amarela e boné azul. Camiseta amarela, boné azul. Então, assim, o sistema tem uma inteligência, isso dá agilidade para a polícia, uma equipe que fica, né, por trás, dentro do Centro de Segurança e Inteligência, policial militar, guarda civil municipal, agente de trânsito, agente do transporte público, educação, social, defesa civil, né, todos trabalhando, mini centrais que nós instalamos, então, além de ter o CSI, que é o grande central, dentro, por exemplo, dentro da DEINTER, dentro da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, dentro do BAEP, dentro do DEIC, tem mini centrais, né? Dentro do 46º Batalhão, a prefeitura fornece uma mini central onde as pessoas ali, os responsáveis podem consultar imagens, eles podem ver e consultar histórico. Então você imagina o quanto isso ajudou e os resultados estão aí. Então a gente vê essa queda grande que nós tivemos nesses últimos 8 anos, né, de trabalho em São José dos Campos com essa queda. É o uso da tecnologia. Nós estamos nesse exato momento num processo de licitação, né, para poder renovar todo esse nosso parque de câmeras de segurança da cidade, vindo com mais tecnologia, com mais câmeras, né, com câmeras com mais inteligência. Hoje nós temos 32 câmeras com reconhecimento facial na cidade. Foram mais de 1.800 pessoas presas nesses últimos 4 anos só com o reconhecimento e alerta do sistema, né? Fora aqueles que são presos pela própria identificação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal. Então você imagina, 1.800, nós vamos para 280 câmeras com reconhecimento facial. Todas as portas de escolas de São José dos Campos, municipais e fundás, terão uma câmera com reconhecimento facial. Então a gente vai aumentar ainda mais a segurança das nossas crianças e principalmente do entorno das nossas escolas, né? As viaturas da Guarda Municipal passarão a ter câmeras com imagens externas com um leitor de placas.
né? E também com reconhecimento facial, ou seja, onde as viaturas estiverem passando, eles vão estar, né, fazendo toda uma leitura de informação e mandando para o CSI. Então, assim, a gente vai aumentar ainda mais a nossa capacidade de, né, de imagens, de inteligência, né, embutida no sistema. Hoje as câmeras, né, toda a parte de inteligência, ela está dentro do software, né, está lá no hardware, está por trás, não está na câmera. Então isso faz com que a gente consiga aumentar ainda mais essa inteligência, integração de sistemas com respostas mais rápidas. Até o ano passado, nós éramos a única cidade do estado de São Paulo que tínhamos convênio com todas as forças de segurança, né, para recebimento de informação e processamento de informação. Então, a gente vai continuar investindo em tecnologia, o município fazendo a parte. Segurança é um problema de Estado, né? O Estado de São Paulo, né? Um problema aqui do Estado de São Paulo. Mas acho que é uma obrigação de todos nós. Então, São José contribui, né, fazendo esse investimento em tecnologia, em viaturas para a Polícia Militar, por exemplo. Temos veículos elétricos na Polícia Militar, na atividade delegada, onde a gente contrata o policial no seu contraturno, né, tem motos, né, também juntamente com a Polícia Militar. Então a gente faz, né, esse apoio nas suas infraestruturas também do que a gente pode fazer. Então a gente vai, né, dessa forma, um ajudando o outro, a gente tem um resultado. O resultado é esse, é uma cidade mais segura, isso melhora e impacta diretamente também na qualidade de vida das pessoas. Só para a gente ter uma ideia, 1.800 pessoas presas lotaria 3 CDPs de São José dos Campos. Né? Muitos procurados pela justiça, né, fora do estado de São Paulo, viu? Então, assim, aqui em São José, né, estamos nos tornando também, viu, Guilherme, uma cidade com maior cumprimento de pagamento de pensão alimentícia, né? Porque o cidadão que não paga a sua pensão, né, que é cadeia, né? Aqui se sobe a imagem, né? Subiu o pedido de prisão dele, se ele colocar o pé na rua aqui em São José dos Campos, então o cumprimento aqui dos pagamentos de pensão alimentícia tá ficando alto, tá tendo um alto índice aí de pagamentos em dia. Prefeito, falando um pouquinho de saúde, a prefeitura assinou a ordem de serviço para construir a nova maternidade, que vai ser erguida lá na Vila Industrial, perto do Hospital Municipal. O equipamento custará ao todo 140 milhões, sendo 80 milhões apenas na fase de obras e outros 60 milhões para equipar a maternidade, prevista para ficar pronta em 2 anos. Qual a importância dessa obra para o município? Olha, essa obra, aliás, uma das maiores obras da saúde, né? Assim, de investimento, né? São 140 milhões a maternidade. Hoje nós temos uma maternidade, maternidade SUS, só o Hospital da Vila, né? Então hoje concentra, né, a maternidade SUS que nós tínhamos no passado, né, por muitas décadas, né, o Antoninho da Rocha Marmo, que fazia também, né, tinha também partos pelo SUS. Hoje é só o Hospital da Vila. Nós temos lá um espaço bem adequado, mas são 2.500 metros quadrados nós temos lá dentro do hospital, e nós vamos passar agora para um espaço de 10 mil metros quadrados, né? Essa nova maternidade faz parte também da construção do Hospital da Mulher. Então, né, vamos começar pela maternidade, depois nós vamos trazer toda a parte de atendimento e linha de cuidado das mulheres. Ali ao lado, né, próximo ali ao Hospital da Vila, tem um ambulatório da mulher que nós vamos trazer, né, temos o Ceresp. Então a gente vai unir, né, depois nesse prédio, que é a primeira fase maternidade, a segunda fase a gente levanta mais 2 andares para fazer o Hospital da Mulher. Mas é super importante, a gente tem um espaço muito maior, né, esse acolhimento, atendimento. Nós temos hoje, em média, nesses últimos anos, o ano passado foi pouco mais de 7.500 crianças que nasceram no Hospital da Vila. Nós estamos falando aí de mais de 500 partos por mês, 35 crianças por dia, né, nascendo. Então, assim, eu espero que aumentar o espaço da maternidade não se gere mais filhos, né? Eu acho que essa conta não tem relação, mas a gente tem um ambiente muito melhor de acolhimento, de atendimento. A gente tem uma política pública da linha de cuidado da mãe, né, da linha de cuidado do nascimento, do parto humanizado lá no hospital. Então, nós vamos ter um espaço muito melhor. Isso traz também para nós um grande ganho dentro do Hospital da Vila, porque a gente são 2.500 metros quadrados, né, que a gente, né, desocupa dentro do Hospital da Vila, indo para um local mais adequado, próximo ali do hospital, ficando ali no mesmo, né, ali no mesmo, quase que no mesmo quarteirão, e a gente consegue fazer também melhorias dentro do Hospital da Vila, seja com mais salas de cirurgia, seja com obras, né, que nós já estamos fazendo dos novos leitos, que são leitos com ar-condicionado, leitos modernos. Nós estamos reformando e ampliando todos os nossos leitos, mas também na parte de atendimento do pronto-socorro, para a gente melhorar o pronto-socorro, o atendimento, melhorar a parte do salão, como é conhecido. Quando você entra para dentro do pronto-socorro, você tem ali, né, antes de ir para o leito, você fica num salão de observação, então ali também
também a gente vai melhorar, vamos humanizar mais ainda esse salão, ou seja, separando homens de mulheres, né, deixando com que também os boxes possam ser individualizados, se necessários for, né, com um fechamento de cortina. Então a gente tem lá uma grande obra para fazer, construir um centro de imagem no Hospital da Vila também. Então tudo, olha quanto, né, vai beneficiar essa transferência que nós vamos fazer da maternidade. Então, um centro de imagem vai ser importante, porque hoje, em alguns exames, a gente tem que transportar, né, tem que transferir o paciente, né, levar ele para outro local fora do Hospital da Vila. A partir daí não vai precisar mais ninguém sair, né, para nenhum tipo de exame de imagem, vai ter um centro de imagem lá no hospital. Então, a gente tem várias ações ali, obras que estão sendo feitas. A gente está terminando agora a obra do Hospital de Retaguarda, que aí nós vamos transferir o pronto-socorro de forma, né, por um período lá para o Hospital de Retaguarda, para a gente continuar com essas obras, mas a maternidade é um grande ganho, né, para a cidade aí, para a gente ter um ambiente muito melhor, né, maior, muito mais moderno, porque são todos equipamentos novos, né? São 140 milhões de obras e também de equipamentos que a gente vai instalar, todos os equipamentos novos. Já está garantido os 140 milhões? O senhor já tem isso garantido? Olha, eu tenho garantido no papel, né? Mas assim, os recursos, por enquanto, os recursos, né, iniciais aqui para dar continuidade nas obras estão garantidos, né? Hoje eu conversei com o ministro Padilha por telefone, né? Falamos também um pouco sobre a maternidade, falamos sobre o teto MAC, que é algo que o governo federal, né, está em atraso com o repasse para o município, né? Desde o ano passado, esse ano, soma-se mais de 120 milhões, mas da maternidade nós conversamos, pelo menos a maternidade está em dia, está sendo transferidos os recursos em dia. O senhor falou de novos equipamentos, né? E a questão do transporte, né? A expectativa, pelo menos havia expectativa inicial, da gente já ter 20 ônibus elétricos circulando no mês de setembro. Isso vai ser possível? Não vai ser possível? Já há uma previsão para quando isso efetivamente vai estar nas ruas? Esses 20 ônibus elétricos estarão na rua? A gente está na expectativa, né? Para que a gente receba, né? Pelo menos foto e vídeo de alguns ônibus eu já tenho já. Amanhã nosso pessoal vai estar na fábrica, né? Talvez para lá fazendo a vistoria. Então amanhã nós vamos ter a informação de quantos que já estão prontos. A gente já sabe que já tem alguns carros que já estão prontos já. Aí eu falo por vídeo e imagens que eu vi que a gente recebe. Mas amanhã tem uma reunião. Amanhã tem uma visita, né, à fábrica, a nossa equipe visitou a semana retrasada, volta amanhã para poder fazer a aprovação de layout dos carros também que já estão prontos lá, aí vamos ter a informação de quantos vão chegar. Teve um atraso no fornecimento de chassis, né, para a empresa, mas amanhã nós vamos ter a certeza, se houver realmente um atraso, é no máximo de 10 dias, aí nós estamos falando 10 de outubro, mas com certeza chega carros agora já, nos próximos dias já, a gente já tem carros aí que já estão chegando em São José. E também havia previsão, prefeito, de publicar nova licitação para a operação do sistema em abril e depois mudou para agosto. Como é que está esse processo? A gente está preparando o processo, mas agora a gente também tem uma outra... A gente mudou um pouco o planejamento que a gente tinha com relação à parte de operação e principalmente os pátios de carregamento, né? Então, a gente fez uma consulta de mercado, agora a gente vai partir para que os pátios de carregamento sejam investimentos através de iniciativa privada, para que aí a iniciativa privada possa explorar esses espaços, ou seja, permitir que a iniciativa privada possa abastecer, carregar os seus carros. Isso é uma forma que o município pode, né, contribuir com infraestrutura, certo, para abastecimento. Hoje, a parte de eletrificação da frota, qual que é o grande problema hoje? Infraestrutura, né? Então, do poder público nós resolvemos e estamos fazendo todos os investimentos. Então, por que não fazer com esses investimentos com a iniciativa privada? Ela fazendo os investimentos, não o poder público. Ou o município garante uma compra por 15 anos de energia para abastecer a frota do transporte público, certo? Mas permite que ele possa explorar aquele espaço. Como? Vendendo, permitindo que outros possam carregar seus veículos, fazendo venda, explorando o espaço como loja de conveniência, lava rápido, uma lanchonete, enfim, algo que ali caiba naquele espaço. Então você também tem uma requalificação daquele espaço, não só como um pátio de carregamento de ônibus, né? E o que ele tem que garantir para nós é que esteja livre, né, os carregadores em determinados horários para poder abastecer, né, para poder carregar a nossa frota. Nós estamos falando aí de 10 pontos na cidade, nós já estamos construindo já, que é para poder recepcionar, né, os 20 carros mais os 80 que chega até o final do ano. Então, com o pátio hoje de carregamento só lá da região sul, nos permite abastecer até 120 ônibus. Então, a gente ainda tem um prazo para poder iniciar essas obras, porque a gente deve fazer a concessão ainda esse ano, e com isso a gente mudou um pouco o escopo da gente fazer a contratação
da empresa de operação, que ela viria com 2 garagens, com garagens também com estrutura para carregamento dos veículos, né? Então a gente teve que mudar um pouco esse escopo, mas a gente deve agora lançar, nossa expectativa para o mês de novembro, né? A gente lançar o de operação. O da operação para nós, o que a gente precisa ter uma empresa nova de operação é até setembro do ano que vem. Que é quando a gente tiver toda a nossa frota. Até setembro do ano que vem, a gente vai caminhar de uma forma de uma transição trabalhando com frota mista, né? Nós vamos ter a empresa hoje fornecendo, né, seus motoristas, andando com carros nossos, carros alugados ou carros deles próprios, né? Que a gente tem esse processo. Quando a gente fizer a mudança, né, o que a gente vai ter que fazer é alugar os carros deles a diesel para ficar na operação, enquanto a gente não recebe todos os carros elétricos. Ou seja, vai ser um ano de transição. Então a gente trabalhar na transição hoje, né, com os motoristas hoje, com toda a equipe que está dentro do processo, né, e a gente fazer essa transição também com mais de forma planejada e não fazer tudo de uma vez é até melhor, pelo sistema, pela transição da gente garantir o emprego para todos esses funcionários, que é fazer eles, né, saindo, se desligando de uma empresa e se fazendo fazendo as suas rescisões de uma empresa e fazendo a sua contratação em outra empresa, para a gente aproveitar todos esses profissionais. Então é um processo que a gente, né, adiou o processo, mas sem atrapalhar o cronograma de implementação. Mas para ficar bem claro, a empresa que vai ser contratada para operar o sistema, ela vai operar os pontos de carregamento? De Não, carregamento, os não. pontos É de outro? carregamento não, é outra empresa. Então, separado agora. Então entrou um edital a mais, uma licitação Vai entrar um edital a a mais. Está entrando uma licitação a mais que é dos espaços de carregadores, né? Hoje, eu tive O senhor Dividimos. a licitação da operação, especificamente agora os pontos de... Agora é só operação exploração e os pontos comercial. Isso, Tá. a exploração comercial. Eu tive outro dia não, há uns 2 meses eu tive uma visita no Correios, e os Correios estão com umas vans elétricas. Sim. Tem uma empresa de distribuição de bebidas também que está com os caminhões elétricos, e eles têm grandes dificuldades de ter estrutura. Então eles têm que ter os carros andando ali muito próximo, não pode fazer, né, não pode se distanciar muito, porque não tem uma infraestrutura para carregadores, né? A gente vê as infraestruturas hoje que tem, poucas dentro de prédios particulares, outras dentro de shoppings, né, na cidade. Então a gente, né, dentro desse processo é uma forma de nós darmos a infraestrutura para a cidade. 2 áreas, nós, né, mudamos apenas uma área de local para poder ficar mais próximo da Dutra, para que a gente possa ter próximo da rodovia Presidente Dutra, 2 áreas, uma em cada sentido, né? Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, para que quem estiver passando pela rodovia saiba que tem um espaço, também pode também se utilizar desse espaço, seja um caminhão elétrico, um ônibus elétrico, um carro elétrico que esteja viajando. Então, por isso que a gente mudou o formato que desse jeito a gente deixa de colocar dinheiro público, né, economiza os recursos públicos, né, o dinheiro dos impostos do cidadão, tem investimento da iniciativa privada, né, e a garantia nossa de parte desse investimento é comprar energia, mas também permitir que ele explore o espaço. E qual a licitação vai vir primeiro, a da operação ou dos pontos comerciais? O dos pontos comerciais, né? O dos pontos comerciais vem primeiro, até para a gente poder é o que você garantir falou toda a até infraestrutura. Que até novembro a gente coloca os dos pontos comerciais, que são os dos pontos, né, os dos pontos de carregamentos. Serão 4, então, né? Tem a locação dos ônibus, as estações de carregamento, a gente vai ter a operação do sistema e a depois gestão o financeiro. E depois a gestão financeira. A gestão financeira, hoje a Urban já faz parte da gestão financeira, né? Então o consórcio 123, que é hoje quem faz toda, né, o sistema financeiro, a prefeitura já participa, a Urban também já participa, né? A gente já faz parte do consórcio 123, que também está dentro do processo de transição também com o novo sistema, até nós publicarmos uma licitação para a gente poder contratar uma fintech, uma operação, né, financeira, para a gente poder fazer toda a parte de bilhetagem eletrônica. Aí a gente entra numa outra fase do sistema, que é o sistema onde a gente vai ter os cartões do transporte público bandeirado, né? Ou seja, vai ter uma bandeira o cartão, não vai ser mais esse cartão de um bilhete único, vai ser um cartão bandeirado, né, que ele vai poder usar no transporte público, vai poder usar na bicicleta, no patinete, no sistema de aplicativo, no táxi, né, no sistema alternativo, né? E com o futuro você vai implementando mais serviços que ele possa também ter dentro desse cartão. Então, aí a gente passa a ter um outro formato onde o usuário do transporte público vai iniciar por ele, né? Ele vai ter vantagens e vai ter benefícios de ter o cartão. Legal, prefeito. Obrigado mais uma vez pela presença. Sempre bem-vindo aqui à redação de O Vale, ao ValeCast.
Quer falar mais alguma coisa? Não, Prefeito? obrigado. Só agradecer só mais uma vez. Sempre bom estar aqui com você. Nós poder falar de vários temas, né? Temas importantes, poder esclarecer também. Obrigado, Xandu. Obrigado, Guilherme, mais uma A vez. gente já deixa a próxima marcada. Vira Poxa uma rotina vida. para a gente bater papo aqui Pô, no vai ser bom. Valecast. A gente sempre está aqui atualizando as informações. Com certeza. Xandu, obrigado mais uma vez. Obrigado Valeu. também a todos que acompanharam o ValeCast. Nos acompanhem no site de O Vale e nas redes sociais. Um abraço.